Fala moçada, preparados para mais uma favalandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de trigonometria, não é isso? Aqui no nosso canal do YouTube Vavá Matemática. E se você não assistiu as duas primeiras aulas dessa playlist, para tudo aí, pausa esse vídeo e volta lá para assistir as duas primeiras aulas que são importantíssimas, são pilares, pessoal, para que você entenda a trigonometria de uma vez por todas e para que juntos, eu e você aí em casa, possamos tornar a matemática Melzinho na Chupeta, ok? E se você não se inscreveu no nosso canal, já sabe, né, velho? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixa aquele joinha, deixa aquele like, coloca nos comentários qual o próximo assunto que você deseja que o Vavá traga para cá para passar algumas vavalandragens para você, ok? Então vamos lá, terceira aula de trigonometria, vamos nessa! Muito bem, pessoal, então é claro que para nós darmos sequência, eu tenho que fazer o quê? Uma rápida revisãozinha só sobre algumas definições importantíssimas da nossa trigonometria. Nós vimos que a circunferência trigonométrica é aquela cujo centro coincide com a origem do sistema cartesiano, ou seja, com o eixo vertical y visto nas primeiras aulas e o eixo horizontal x, não é isso? E esse valor aqui, pessoal, é nada mais, nada menos quando o x é zero e o y também é zero. Lembremos que na circunferência trigonométrica, também chamada de circunferência unitária, o raio dessa circunferência corresponde a 1. Então, o raio da circunferência vale 1. Lembremos que o raio é a distância do centro a um ponto qualquer do teu arco, não é isso? Agora vem cá, eu estou afirmando para vocês, em outras palavras, que esta distância que vem daqui até aqui, nada mais, nada menos, vale 1, ou seja, este cara aqui é o teu raio, que vale 1. Agora, falando matematicamente para vocês, olha que bobagemzinha. É bobagemzinha, mas é importante, então vem comigo, vem cá. À direita do zero, você tem valores positivos. 0, 0,1, 0,2, 0,34, 0,50, 0,70, 0,86 e 1, 0,9, 1. Fechou? Então, para lá você faz o quê? Para lá você cresce. À esquerda do zero, você tem os mesmos valores, porém negativos. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,5, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, até chegarmos ao menos 1. Então, do zero vai para o 1. Olha lá, ou do zero vem para o menos 1. Ou do zero vai para o 1. Olha lá, ou do zero vem para o menos 1. Fechou até aí? Beleza? Então, presta atenção aqui. Nós vimos na finalzinho da primeira aula como encontrar os valores dos cossenos dos principais ângulos. Sempre que eu pedir o valor de cosseno de um ângulo, você vai recorrer ao eixo dos cossenos. E nós já vimos nas aulas anteriores que o eixo dos cossenos é o teu eixo horizontal. Traduzindo, sempre que tu quiseres descobrir o cosseno de qualquer ângulo, você vai pegar a extremidade do ângulo e pontilhar em linha reta até encontrar o eixo dos cossenos. Por exemplo, se nós pegarmos 90 graus, lá em cima 90 graus. Professora, eu sempre esqueço na tabela, tem uma tabela, a cartolina lá na parede do meu quarto, eu sempre esqueço aquela, eu não sei como é que eu faço. Gente, vem cá, não precisa decorar, não precisa decorar. Aqui você tem 90 graus. Lembra que este ponto aqui é o ponto de origem das aberturas de quaisquer ângulos. 90 graus começa aqui, vai aumentando, tem extremidade aqui. Eu quero o cosseno de 90, o que você faz? Pega a extremidade do 90, pontilha em linha reta até encontrar o eixo dos cossenos. Você vai encontrar exatamente o zero. É por isso que cosseno de 90 corresponde a zero. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar os 60 graus. Quanto é que vale o cosseno de 60 graus? Você vai pegar a extremidade do 60, vai pontilhar em linha reta até o eixo dos cossenos e você vai encontrar no eixo dos cossenos exatamente na metade do raio. Metade do raio, o teu raio vale 1. E a metade de 1 é 0,5 ou 1 sobre 2. É por isso, olha lá, que já vou arriscar para você. É por isso que cosseno de 60 vale 0,5 ou 1,5, professor? Isso, já vou tirar aqui para não ficar riscaria, velho. É por isso que cosseno de 60 vale 0,5 ou 1,5. Ok. Agora, se nós pegarmos o 30 graus, estou diminuindo o valor do ângulo, você vai ter que o valor do cosseno vai dar que assim, opa! Aqui, pessoal, é mais ou menos 0,86. E 0,86 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,7, dividido por 2, que vai dar ali aproximadamente 0,85, mas na real vai dar 0,8666. Ou seja, aqui tu tens, pessoal, o valor do cosseno de 30 graus. Então, sempre quando tu quiseres o cosseno, pega a extremidade e faz o quê? Olha lá. Olha lá.
Olha lá, pega a extremidade e faz o quê? Olha lá, olha lá. Pega a extremidade e faz o quê? Olha lá, olha lá. Puxa em direção ao eixo horizontal, ou seja, ao eixo dos cossenos. Agora, muita atenção. Professor, e quando nós chegarmos no 0 graus? 0 graus, quanto é que vale o cosseno de 0 graus? Pessoal, 0 graus está aqui a origem, está aqui a extremidade. Tem que pegar a extremidade e ir em direção ao eixo dos cossenos. Mas a extremidade já está em cima do eixo dos cossenos. Está em cima exatamente no 1. Por isso, o cosseno de 0 corresponde a 1. Agora, você percebeu, pessoal, que se nós pegarmos 120 graus, por exemplo, 120 graus, ele passou do 90. Tranquilo? Agora, ele passou do 90, mas está longe ainda do nosso 180. Agora, 180 para 120, você voltou 60. É por isso que 120 e 60 estão alinhados. E o cosseno de 120 tem que fazer o quê? Pegar a extremidade do 120 e, olha lá, e, mais uma vez, olha lá, puxar em direção ao eixo dos cossenos. Porém, você vai encontrar exatamente o mesmo meio, só que do lado esquerdo do 0. Do lado esquerdo os valores são o quê? Negativos. Por isso, o cosseno de 120 é igual ao meio, porém negativo. Agora, se nós pegarmos os 150 graus, deixa eu colocar para vocês aqui, 150 graus, falando matematicamente para vocês, o 150 está alinhado com 30. Então, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 150 também valerá raiz quadrada de 3 sobre 2, porém negativo. Agora, quando nós chegarmos no 180 graus, está aqui a extremidade do 180. Eu quero o cosseno deste ângulo. O cosseno deste ângulo está exatamente aqui. Opa, mas exatamente aqui significa menos 1. É por isso que cosseno de 180 graus corresponde a menos 1. Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, bem na metade do raio, ou seja, 1 meio. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 120, menos 1 meio. Cosseno de 150, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 180, menos 1. Pessoal, usa a linha de raciocínio que eu usei nas aulas anteriores, principalmente na segunda aula dessa playlist. Aqui você está nada mais, nada menos. Caiu ali, vou pegar outra cor. Aqui você tem nada mais, nada menos que o teu primeiro quadrante, não é isso? E aqui você tem nada mais, nada menos, deixa eu pegar outra cor aqui, que o teu segundo quadrante. Agora perceba que no primeiro quadrante, qualquer ângulo entre 0 e 90 graus tem a sua extremidade aqui. Então, automaticamente, os valores do cosseno, eles vão variar entre 0 e 1. Ou seja, a função cosseno no primeiro quadrante, ela é o quê? Positiva. Agora, para quaisquer ângulos do segundo quadrante, ou seja, entre 90 e 180, as suas extremidades estão aqui. Os valores dos cossenos, eles vão variar de 0 a menos 1. Ou seja, a tua função cosseno no segundo quadrante, ela é negativa. Então, agora, não confundir positividade com crescente, negatividade com decrescente. Lembremos disso. Quando você aumentar o ângulo, o que acontece? Aumentou o ângulo, o cosseno aqui, a função ela está decrescendo. Agora aqui, continua aumentando o ângulo, 90 para 120, 120 para 150, 150 para 180, o cosseno continua vindo para a esquerda, até chegar ao menos 1. Então, tanto no primeiro quadrante quanto no segundo, os ângulos você vai aumentando e o valor do cosseno está vindo de lá para cá, ou seja, está diminuindo. Então, no primeiro e segundo quadrantes, a função cosseno ela é decrescente. Mas vamos nessa que tem mais quadrante por aí. Vamos lá. Muito bem, pessoal, assim como nós trabalhamos os valores de cosseno dos principais ângulos, de alguns ângulos, no primeiro e segundo quadrantes, vamos fazer exatamente usando a mesma linha de raciocínio para o terceiro e quarto quadrantes. Ok, aqui você tem 180 graus e nós já vimos que o cosseno de 180 graus corresponde ao menos 1. Lembra quando eu perguntar para vocês quanto é que vale o cosseno de um determinado ângulo, o que você faz? Pega a extremidade do ângulo, pontilha em linha reta, ó, lembra, ó? Pontilha em linha reta até encontrar o eixo horizontal dos cossenos. O valor que você encontrar vai ser o cosseno do referido ângulo. Então, olha só, 180 graus, o cosseno vale menos 1. Se nós aumentarmos 30 graus, opa, olha aqui, 180 mais 30, gostaria que você fosse fazendo de cabeça já comigo. 180 graus mais 30 graus, você vai chegar no nosso 210. Perceba que 210, ele está entre 180 e 270, ele está no terceiro quadrante. Quanto é que vale o cosseno de 210? Professor, eu nunca sei para que lado eu vou se eu não...
Ops, olha para cá. 210. Tudo começou lá. 0 graus. Acompanhe o meu indicador, pessoal. Melzinho na chupeta. Olha, 90 graus, 180 graus, mais 30, 210. Aqui você parou. Se você parou, esta é a extremidade. E se eu quero o cosseno de um ângulo, o que eu faço? Pego a extremidade e vou em direção ao eixo horizontal dos cossenos. Então, agora, ao invés de você puxar, você vai subir. Olha lá, você vai subir, você vai subir. Então, parou aqui, você vai subir. Mas como você passou 30, o cosseno de 210 é o mesmo cosseno de 150. No caso, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Tu quer dizer uma coisa? Se eu passar um pouco mais do que 30, se eu passar dos 180, se eu passar 60 graus, se eu passar 60 graus, 180 mais 60 graus, isso aqui vai ser igual a 240. Passou 60 graus, 240. Se eu voltar 60 graus, 180 menos 60, 120. Então, eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Puxa, empurra. Eles vão ter os mesmos valores de cosseno, no caso, menos 1/2. Então, cosseno de 240 graus corresponde a menos 1/2. Ok? E assim sucessivamente. Agora, pessoal, você percebeu? Agora, se eu pegar aqui, 270 graus. 240 aumenta para 270. Eu quero o cosseno de 270. Então, você pega a extremidade, faz o quê? Olha lá, empurra, olha lá. Para cima, vai encontrar o eixo dos cossenos exatamente no zero. É por isso que cosseno de 270 graus corresponde a 0. Vocês perceberam que vocês estão aumentando os valores dos ângulos? Você aumentou os valores dos ângulos e os valores de cosseno estão indo para a tua direita. De menos raiz de 3 sobre 2, foi para menos 1/2, depois foi para 0. Está aumentando. Então, aumentou o ângulo, aumentou o valor do cosseno, foi para a direita. A função ela é crescente. Então, neste terceiro quadrante, olha lá, neste terceiro quadrante, a função cosseno ela é negativa. Mas, como os ângulos aumentam e os valores de cosseno também aumentam, vão para a direita, a tua função é crescente. Função negativa, mas crescente. Analisemos o teu quarto e último quadrante, pessoal. Vem cá. Nós paramos aqui. Cosseno de 270, vai lá. 0. Olha lá, cosseno de 270, 0. Agora vamos pegar aqui 300, vamos pegar o teu 300 e vamos pegar, por exemplo, o teu 330. Eu quero saber os valores dos respectivos ângulos 300, 330. Comecemos pelo nosso 330. Se você está no 360 graus, que é a tua volta completa, se você voltar 30, volta 30 vai dar 330. Se você voltar 30, 330 graus está alinhado com 30 lá em cima. Então, olha só, olha lá, olha lá, olha lá. Eles vão se encontrar no mesmo valor de cosseno. No caso, cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30, que vale raiz quadrada de 3 sobre 2, positivo. Agora, se nós pegarmos o 360 e voltarmos 60 ao invés de 30, 360 volta 60, você vai parar no 300. Agora, voltou 60, é a mesma coisa que I60 e eles vão estar alinhados. Portanto, cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60, ambos metade do raio, que corresponde a 0,5 ou 1/2. Então, cosseno de 300 corresponde a 1/2. Eu não sei se você percebeu, mas todos os ângulos do meu quarto quadrante, todos os ângulos que estão compreendidos entre 270 graus e 360 graus, se você empurrar a extremidade em direção ao eixo dos cossenos, você vai encontrar, sempre o cosseno entre 0 e 1. Ou seja, no teu quarto e último quadrante, a tua função cosseno ela é positiva. Pergunto para vocês, mas ela é crescente ou ela é decrescente? Mais uma vez, os ângulos estão aumentando, 270, 300, 330, 360. Os cossenos são 0, olha lá, 1/2, olha lá, raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 360, que vai dar 1. Os cossenos estão aumentando. Se os ângulos estão aumentando e, consequentemente, os cossenos estão aumentando também, a tua função ela é crescente. Mas me diz uma coisa, professor, tanto a função seno, como nós vimos na aula anterior, quanto a função cosseno, elas são ditas funções periódicas, de período 2π. Pessoal, você lembra que 2π é a representação em radianos
do ângulo 360 graus, não é isso? 360 graus ou 2π. Por que a função seno e também agora a cosseno são funções periódicas de período 2π? O que é período 2π? Funções periódicas significam que elas vão se repetir. Ah, quer dizer que começa tudo de novo, isso tudo de novo. Você percebeu que se você deu uma volta completa, você parou no 360 graus, que vale 2π. Quando você começar de novo, 361, 362, olha lá, 420. 420 vai dar aqui em cima. 420 vai coincidir com 60. 420, faça de cabeça, é 360 mais 60. Vai dar aqui, ó, 420. E aí, 400 e... Bom, bota mais 30 ali. 450 e assim sucessivamente. Se você continuar dando voltas em torno da circunferência, os valores de cosseno vão continuar oscilando entre -1 e 1, -1 e 1. Ou seja, a partir de uma volta, as coisas começam a se repetir. Por isso, a função cosseno, assim como a função seno, são funções periódicas de período 2π. Fechou até aí? Mas a imagem da função cosseno, professor? A imagem fala em valores de y, não é isso? Mas isso nós vamos ver na parte gráfica. Aqui você vai analisar valores de x. Na verdade, esses valores de x estão representando os valores de cosseno. E cosseno é função. Então, quando eu perguntar em imagem, eu estou perguntando os valores da função. E mais uma vez, os valores da função variam de -1 a 1. Por isso, a imagem gráfica da função cosseno, que nós vamos ver em uma outra aula, é de -1 a 1. Fechou até aí? Tranquilinho? Muito bem. Essa então é a nossa terceira aula da nossa playlist de trigonometria. Vem mais coisa por aí, pessoal. São aulas importantes, mas principalmente só vai fazer efeito, só vai surgir efeito se você analisar estas aulas, assisti-las na sequência que eu estou disponibilizando para todos vocês. Fechou? Essa foi mais uma aulinha, então. Se você curtiu, deixa aquele like, coloca nos teus comentários um assunto que nós poderíamos tratar, né? Poderíamos transformar em melzinho na chupeta, que o Vavá vai fazer possível para atender todos os pedidos. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Falo rápido pra caramba, né?